Olá pessoal, vocês estão bem? Espero que estejam bem. Pessoal, voltamos agora, ainda continuando na filosofia de Heráclito, texto muito importante, filósofo muito importante, que irá cair no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Na aula passada, nós vimos um pouco do que era a filosofia pré-socrática em geral e, de maneira mais detalhada, a filosofia de Heráclito. Hoje, nós vamos continuar com a filosofia de Heráclito, fazendo uma boa revisão e nos aprofundando na doxografia e na crítica moderna. Lembrem-se, a doxografia e a crítica moderna de Hegel e Nietzsche constam como leitura para o vestibular do UFPR. Então não é só se ater aos principais aforismos de Heráclito, se ater às principais ideias do Heráclito. A Federal também colocou a doxografia e a crítica moderna como objeto de leitura e provável cobrança nas suas provas de vestibular. Objeto da aula de hoje, continuar a compreender a essência dos fragmentos de Heráclito e também as doxografias e críticas modernas indicados para a primeira fase do vestibular da UFPR. Filosofia de Heráclito. Novamente, o que vocês devem ler? Os textos e fragmentos de Heráclito contidos na coleção Os Pensadores, volume pré-socráticos. Lembrando que existem várias edições da coleção Os Pensadores e a paginação indicada aqui por mim muda de edição para edição. A edição que eu tenho em casa é a edição de 1999, onde o Heráclito se encontra da página 81 à página 116. Outras edições, páginas diferentes, por favor, procurem no sumário, no índice, onde se encontra o pensamento de Heráclito. Quem foi Heráclito? Já vimos na aula passada. Nasceu na cidade de Éfeso, e por isso esse nome Heráclito de Éfeso indica a cidade. Ele viveu entre 540 a.C. a 470 a.C. e está entre os mais importantes filósofos do período pré-socrático. A filosofia de Heráclito, considerado o pai da dialética, por quê? Porque explorou a ideia de fluidez das coisas, a ideia de constante mudança das coisas. Essa fluidez, essa mudança, esse tornar-se outro, como nós trabalhamos já o aforismo do Heráclito na aula passada, no mesmo rio não entramos duas vezes, somos e não somos. Essa frase indica o quê? Essa ideia de constante mudança. Eu entrei num rio para nadar hoje. Daqui uma hora eu volto para o mesmo rio para tomar outro banho, para nadar novamente. Nem o rio é o mesmo, porque a correnteza já passou, já fluiu. Aquelas correntezas, aquelas águas que me banharam já passaram, seguiram o seu rumo no mundo, e eu, como saí da água, me sequei, andei, também já não sou o mesmo, também já mudei a minha fase. Eu não sou aquela pessoa molhada que saiu do rio, eu estou me molhando novamente. É um outro banho, é um outro nadar. Ele, Heráclito, queria transmitir a ideia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade da qual o homem faz parte. As transformações, segundo Heráclito, são consequência da tensão entre os opostos da ação e reação. Segundo Heráclito, o sol é novo a cada dia, o universo muda e transforma-se infinitamente a cada instante. No volume pré-socráticos da coleção Os Pensadores, além dos fragmentos de Heráclito, também há doxografia e crítica moderna. Vocês sabem o que é essa tal de doxografia que eu estou falando desde a aula passada? Façam essa atividade de pesquisa sobre essas novas palavras, esses novos conceitos, e daqui a pouco voltamos.
Voltamos, então, para as respostas da atividade. Doxografia. Doxografia deriva da palavra grega doxa. Pessoal, essas letrinhas, esses caracteres esquisitos aqui, são letras, são caracteres do grego, mais especificamente do grego antigo. Tá? O professor não usou um estilo diferente aqui para causar impacto. Eu usei letras gregas para descrever a palavra. Então, doxa, como está aqui do lado, e aqui, entre aspas, em grego. Doxografia deriva da palavra grega doxa, que significa aparecer, opinião, mais a palavra grafia em grego, que significa escrita, descrição. Logo, doxografia é o relato das ideias de um autor quando interpretadas por outro autor, ao contrário do fragmento, que é a citação literal das palavras de um autor por outro. Ora, o que é doxografia, então? De maneira simples. Doxografia é a interpretação, a explicação dos filósofos da antiguidade, geralmente da antiguidade clássica e da antiguidade tardia, sobre esse período pré-socrático. Sim, muitos filósofos da antiguidade, pelo que eles expressam em seus livros que chegaram até nós, leram Heráclito, leram Parmênides, leram Tales de Mileto. Para nós, chegou apenas fragmentos, frases dispersas, no máximo um parágrafo. Mas eles, segundo o que citam nos seus livros, chegaram a ler boa parte desses filósofos pré-socráticos. Então, a doxografia nem sempre é uma explicação no sentido de entender a ideia. Às vezes é uma crítica. Às vezes, o filósofo antigo, Platão, Aristóteles, Sêneca, Sexto Empírico, está criticando a concepção desses primeiros filósofos. Então não é bem uma explicação no sentido de uma aula que ele está dando. É uma explicação, às vezes, para dizer, não concordo com isso, isso está errado. Então a doxografia é isso. A doxografia são explicações ou opiniões dos filósofos da antiguidade sobre os filósofos pré-socráticos. Então todo filósofo pré-socrático vai ter doxografia, como também a crítica dos filósofos modernos e contemporâneos ao pensamento deles. Outro termo foi cunhado, o termo doxografia foi cunhado pelo helenista alemão Hermann Diels em sua obra Doxographie grecque, publicada em Berlim em 1879. Ou seja, a doxografia é a interpretação ou explicação de filósofos da antiguidade sobre os filósofos pré-socráticos. Crítica moderna. Os organizadores do volume Pré-Socráticos da coleção Os Pensadores optaram também em colocar a interpretação de filósofos modernos e contemporâneos. No caso específico de Heráclito, a opção foi para colocar o que Hegel e Nietzsche falavam de Heráclito. Ou seja, as explicações sobre a filosofia de Heráclito feita pelos filósofos Hegel e Nietzsche. Mas por que esses dois filósofos? Existem mais filósofos que comentam os pré-socráticos, especificamente Heráclito? Sim. Na contemporaneidade da filosofia, a partir do século XX, vários, inúmeros. Se você fosse colocar a crítica contemporânea sobre o pensamento pré-socrático, explicando, concordando, discordando, daria um livro só sobre isso. Então, o que acontece? Os organizadores da edição têm que optar. Eles fizeram a opção de colocar o Hegel, como nós vamos ver daqui a pouco. Por quê? Porque o Hegel vai fazer essa interpretação dialética do pensamento de Heráclito e colocar o Nietzsche. Por que colocar o Nietzsche? Porque o Nietzsche é exatamente o contrário do Hegel. Ele vai ler o Heráclito numa outra pegada, defendendo uma ideia totalmente oposta à ideia de Hegel. Doxografia de Heráclito. Existem vários doxografistas de Heráclito. Como eu falei, Platão,
Aristóteles, Sexto Empírico e muitos outros que vocês vão ver ao lerem completamente o volume Pré-Socráticos da coleção Os Pensadores. Eu fiz a opção de trazer apenas uma doxografia, que é a que vai tentar explicar o pensamento de Heráclito. A doxografia feita pelo filósofo Diógenes Laércio. Então, vamos à leitura da doxografia do Diógenes. Os pontos particulares de sua doutrina, doutrina de quem? Do Heráclito. Os pontos particulares de sua doutrina são os seguintes: o fogo é o elemento e todas as coisas são permutadas pelo fogo, originadas por rarefação e condensação. Mas nada explica com clareza. Vejam, aqui está uma crítica, uma cutucada no Heráclito. O Diógenes fala, pô, legal, é o fogo tudo transforma, mas o Diógenes fala, eu não consigo entender nada disso. Está aqui a crítica. Tudo se origina por oposição e tudo flui como num rio. Limitado é o todo e um só cosmo há. Nasce ele, qual ele? O todo, todas as coisas. Nasce ele do fogo e, de novo, é por fogo consumido, em períodos determinados por toda a eternidade. E isto se processa segundo o destino. Dos contrários, o que leva à gênese chama-se guerra e discórdia. O que leva à conflagração, concórdia e paz. E a mudança é um caminho para cima e para baixo. E segundo ela quem? A mudança. Segundo ela, a mudança, se origina o cosmo. Então, pessoal, o Diógenes Laércio faz uma explicação do que ele entende do pensamento de Heráclito. O que ele não entende, ele critica, como a gente ressaltou ali na leitura, mas ele está o quê? Tentando explicar para o seu leitor, isso é um trecho de um livro que ele escreveu, qual que seria a importância do pensamento do Heráclito. Mas, como falei para vocês, muitas doxografias que vocês vão ler lá estão criticando o pensamento de Heráclito. Tanto que o Heráclito ficou conhecido pelos filósofos antigos, mesmo os contemporâneos do seu tempo, como o obscuro, que seria a palavra skoithenos em grego. Então, se chamavam Heráclito de o filósofo o obscuro, significa que o pensamento dele está muito mais suscetível a críticas, as pessoas não entenderem e criticarem, do que a explicações como o Diógenes Laércio fez aqui para nós. Esta doxografia trata-se de uma explicação resumida de vários fragmentos do Heráclito com as opiniões pessoais do filósofo Diógenes. Pessoal, com relação ao que foi falado agora, gostaria que vocês fizessem esta atividade para refletir e fixar os conceitos novos aprendidos agora. Já voltamos.
Voltamos agora com as respostas da atividade. Resposta da questão A. A doxografia nos ajuda a ter uma visão de como os antigos entendiam os filósofos pré-socráticos. Quem são os antigos? Os filósofos antigos. Platão, Aristóteles, Diógenes Laércio, Sexto Empírico, entre outros. A doxografia nos ajuda a ter uma visão de como os antigos entendiam os filósofos pré-socráticos e como eles, os filósofos antigos, aproveitaram ou rejeitaram essas ideias nos pensamentos que desenvolveram. Pessoal, atenção, já tinha falado antes da atividade. Algumas doxografias são críticas. Os filósofos antigos estão dizendo, não entendi isso, discordo dessa ideia do Heráclito. Ou de outro pré-socrático também, não entendi isso do Tales, discordo da ideia do Tales. Então a doxografia, ela é uma explicação, friso novamente, não no sentido de uma aula, que tem o intuito de explicar, mas o filósofo antigo está dando a opinião dele. Concordo, discordo, acho ruim, acho bom, ok? Resposta da B. Diógenes define a filosofia de Heráclito como uma filosofia do devir, na qual tudo muda, torna-se outro, pela contradição do mundo. Essa doxografia do Heráclito, feita pelo Diógenes Laércio, com essa conclusão de que o Heráclito é um filósofo do devir, é a opinião da maioria dos filósofos durante a história da filosofia. Lembro que a filosofia tem uma história de aproximadamente 2.500 anos. Então, começamos ali como história da filosofia nessas próprias doxografias. Essas doxografias, opiniões, explicações dos filósofos antigos sobre os seus contemporâneos ou sobre aqueles que estavam há poucos anos atrás deles, antes deles, são os primeiros relatos daquilo que a gente chama hoje de história da filosofia ou história das ideias na filosofia. Crítica moderna. Só retomando, acabamos de falar no início da aula, crítica moderna é o quê? É a opinião, a explicação de filósofos modernos e contemporâneos. Então, crítica moderna não se reduz ao período histórico chamado modernidade. Crítica moderna também envolve filósofos contemporâneos que vão comentar o pensamento dos pré-socráticos. No nosso caso, em particular, nesta aula, do Heráclito. Tem duas críticas modernas listadas na recomendação de leitura para o vestibular da Universidade Federal do Paraná. A crítica moderna de Hegel e a crítica moderna de Nietzsche. Vamos começar por Hegel, meramente por uma questão cronológica. Hegel foi um filósofo germânico, alemão. Sua obra, Fenomenologia do Espírito, é tida como um marco na filosofia mundial e na filosofia alemã. Hegel pode ser incluído naquilo que se chamou de idealismo alemão, uma espécie de movimento filosófico marcado por intensas discussões filosóficas entre pensadores de cultura alemã do final do século XVIII e início do século XIX. Então, o Hegel foi um filósofo que viveu de 1770 a 1831 e tem uma importância muito grande para a cultura filosófica alemã e cultura alemã em geral, já que ele tem escritos sobre ciência, sobre artes, etc. Hegel interpreta Heráclito buscando revelá-lo como um filósofo especulativo, que expressou a verdade do ser na identidade de ser e não ser. Esta identidade exprime o uno como totalidade que se expressa no devir. Deus torna-se outro de si, no Filho reconciliando-se consigo no mesmo Espírito, no caso aqui, Espírito Santo. Então vejam, Hegel era um filósofo muito importante, mas ele era um filósofo cristão. Inclusive, a primeira formação dele foi o seminário de pastor luterano na Alemanha. Então ele vai ver a questão da dialética heraclitiana, da dialética de Heráclito, na própria concepção da Trindade. Então vejam,
O Hegel está interpretando o Heráclito de acordo com o pensamento dele. Isso é importante. A interpretação de Hegel e a interpretação de Nietzsche são interpretações imparciais? Não. Cada filósofo aqui que faz essa crítica moderna a partir do que ele pensa ser a filosofia. Vejam, o Hegel em particular, que lida com uma concepção de filosofia cristã, da trindade do cristianismo, vai ver essa trindade a partir da dialética do Heráclito. Lembrem-se que quando o Heráclito viveu, Jesus Cristo não tinha nascido. Já existia o judaísmo enquanto religião, o judaísmo enquanto cultura, o povo hebreu, mas não existia o cristianismo. Heráclito escreve e vive séculos antes do nascimento de Cristo. E Hegel já vê elementos cristãos na filosofia do Heráclito, o que é um anacronismo. Se nós formos olhar a história de maneira imparcial, a gente tem que chamar o Hegel de anacrônico. Ele está querendo colocar um pensamento cristão num filósofo que nasceu séculos antes de Cristo, que nunca teve contato com o cristianismo. É um que é outro, mas na verdade é o mesmo manifestando-se na sua diferença. Hegel afirma que é com Heráclito que podemos datar o início da filosofia. Olha outra coisa aqui que é a opinião pessoal do Hegel. É uma parcialidade dele. Ele está interpretando de acordo com o que convém para ele. Certo? Ele vai dizer a filosofia propriamente dita, ou seja, a filosofia pesada, a filosofia que importa, começa com o pensamento de Heráclito. Por quê? Hegel é um filósofo dialético. Hegel acha que o mundo deve ser explicado dialeticamente. Qual que é o melhor filósofo da antiguidade para ele se apegar desse período pré-socrático? O Heráclito, é óbvio. Então, isso que eu quero que vocês prestem muita atenção, que é a função do bom professor de filosofia. Mostrar que o Hegel, na sua crítica moderna ao Heráclito, explica o pensamento de Heráclito a partir de sua filosofia, e não de uma maneira imparcial. Aí, professor, eu adorei a explicação de Hegel sobre o pensamento de Heráclito. Parabéns. Então entenda que você adorou muito mais a filosofia do Hegel do que o pensamento do Heráclito. Hegel afirma que é com Heráclito que podemos datar o início da filosofia, pois foi com Heráclito que se expressou a natureza do infinito e que compreendeu a natureza como sendo em si infinita, isto é, sua essência como um processo. O Hegel vai entender a natureza como esse processo de constante mudança. Ora, ele vai pegar a ideia de mudança do Heráclito e falar, está aqui mostrando que a minha filosofia está correta, porque uma pessoa há milênios antes de mim também falava a mesma coisa. No caso da interpretação hegeliana de Heráclito, o processo expressa a permanência da substância. Sob a perspectiva hegeliana, ao compreender o devir, Heráclito expressa um entendimento universal, vinculando-se à totalidade. Isso aqui é algo que nós também vamos ver que o Nietzsche vai interpretar diferente. O Hegel tem um pensamento que a dialética vai levar a uma verdade única, uma verdade que o Hegel chama de espírito absoluto, a verdade absoluta. Coisa que não dá para dizer que existe no pensamento do Heráclito. Mas o Hegel puxa a sardinha para o lado dele. O Hegel fala, não, está ali já. Né? Então, por isso estou falando, calma com as críticas modernas, calma com as doxografias, porque são opiniões muito pessoais, muito particulares desses filósofos lendo o pensamento do Heráclito. Mas vocês têm que compreender porque isso pode e provavelmente será cobrado de vocês no vestibular. Vamos agora resolver uma atividade sobre a doxografia e a crítica de Hegel a Heráclito.
voltamos com as respostas da atividade. Resposta A. Hegel interpreta a filosofia de Heráclito de modo particular, como já salientei. Ele enfatiza os aspectos de Heráclito que podem ser fundamento para a sua filosofia dialética, o que ele, nos aforismos de Heráclito, sobre a constante transformação das coisas. Resposta B. Hegel utiliza a ideia de devir e de que todas as coisas se transformam para chegar à ideia de que existe um entendimento universal, uma verdade absoluta. Esta verdade absoluta é o que complica as questões e a própria interpretação que o Hegel faz do Heráclito. Porque a questão da verdade absoluta está muito mais relativo à filosofia hegeliana, filosofia produzida pelo Hegel, do que o Heráclito pensava ser filosofia. Como eu falei, o Hegel bota até o cristianismo, a ideia de trindade, ali como algo que já poderia estar presente na filosofia de Heráclito. Pessoal, vamos fazer o resumo do que aprendemos hoje. A filosofia de Heráclito é uma filosofia da mudança, isso é bom ficar bem frisado, é algo certeza que vai ser cobrado nas questões do vestibular. Doxografia são interpretações, explicações de filósofos antigos sobre os pré-socráticos, que podem concordar, discordar, etc. E a crítica moderna são as interpretações dos filósofos modernos e contemporâneos aos pré-socráticos. Hoje, vimos apenas a crítica moderna de Hegel. Na próxima aula, continuaremos com a crítica moderna de Nietzsche. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem bem.